ponto mais alto é aqui. Você que gruva e a gente comemora. Como é que é? Eu que lhe pergunto. Estudei no Zenit, aprendi aquele assunto. Não vou... Professor Omar, cerca de 50 alunos por sala, professores circulando entre uma escola e outra. Como é que vocês estão enfrentando esse momento que o planeta inteiro está enfrentando? Robson, esse realmente é um momento bem delicado, né? Na realidade, nós passamos por vários momentos delicados, né? Se você pegar aí a quantidade de mortes, por exemplo, que acontece diariamente no mundo, quando comparado com a questão do coronavírus, você percebe que existem outros problemas, né, no nosso planeta inteiro, que o dano é até maior. Mas, é claro, quando a coisa se torna tão pulverizada na mídia, né, quando a coisa acontece com tantos países ao mesmo tempo, como está acontecendo agora, porque às vezes você tem determinados doenças que acontecem isoladamente e quando chega até outro determinado local, não está nesse formato, né, de tantos acontecimentos ao mesmo tempo. Que não é o caso do coronavírus, porque ele já acontece em tantos países, né? E, além disso, existe a possibilidade de pessoas que adquiriram o vírus vir a morrer, né? Claro, se você pegar aí o coronavírus e observar que a taxa dele de pessoas que adquirem o vírus e morrem é uma taxa relativamente baixa, mas contrapartida disso, você tem que observar que aquilo que a gente transforma em número são pessoas, né? E aí quando você pergunta qual o número que pode morrer, e dentro desse número que pode morrer, perguntar para você, a cada 100 morre 3, mas um pode ser da sua família, com certeza você vai dizer que não é isso? É mais do que normal. Mas esse momento que a gente tem o mundo inteiro discutindo o mesmo assunto, canais de televisão, por exemplo, alterando até sua programação para falar sobre esse assunto e claro, né, que existe sempre o capital aí nesse meio. A gente precisa muito pensar sobre isso, o quanto você não está, por sua ignorância, e aqui eu quero falar sobre a ignorância não no sentido pejorativo, mas no sentido de desconhecimento, e além do desconhecimento, muitos conhecem, porque muitos aprenderam até mesmo certas coisas na escola referente a essa questão de vírus, do que se deve fazer, mas existe um distanciamento muito grande, né? Daquele conhecimento de escola para aquele nosso conhecimento e a utilização desse conhecimento no mundo, né? Então, minha fala principal vai em relação a isso, tá? É claro que nesse momento em que a gente tem, por exemplo, Vitória da Conquista, uma cidade com nenhum caso ainda, já tem um decreto aí do município, né, vindo da prefeitura, para suspensão das atividades. Né? Você fica se indagando, e o banco, o que vai fazer com o banco? Como é que estão as nossas rodoviárias? Como é que está nosso centro de abastecimento? Aqueles motoristas que estão vindo de outra cidade que já teve o caso de coronavírus, como por exemplo São Paulo, o que está acontecendo, né, com essas pessoas? E imediatamente, ao mostrar o trabalho, a gente faz a suspensão das aulas, tá certo? Faz a suspensão das escolas. E é justamente no ambiente da escola que eu quero falar. É justamente no ambiente da escola que professores seus de biologia, que seus professores de química ensinaram quais são as formas adequadas para a gente se comportar perante uma situação como essa. E eu vou falar um pouco aqui sobre a questão da química. Esse vírus, coronavírus, é um vírus que, como todo vírus, né, o vírus ele não tem no interior dele a capacidade de produzir outros vírus, então por isso que o vírus solto aí, ele não consegue se reproduzir, né? Ele precisa de um ser vivo, um outro ser vivo, para que ele consiga realizar a reprodução. Existem aqueles que dizem que é um ser vivo aquele que consegue gerar descendentes, né? O vírus por si só não consegue gerar descendentes, mas quando o vírus está dentro de um outro ser vivo, ele obriga esse outro ser vivo, essa célula desse outro ser vivo, capturar o DNA dele, porque ele gruda na superfície da membrana de células internas do seu corpo. Ao ele chegar lá, ele precisa ter um bom contato.
ao chegar nessa célula, ele emite para o interior dessa célula o material genético dele, que no caso específico do coronavírus é o RNA. Nós temos o DNA e o RNA, vocês todos aprenderam aí, né? Tudo bem. O que a gente deve fazer para se prevenir? Aí a gente vê como é que é o formato correto de lavar as mãos e imagine quanto e quanto tempo a gente já aprendeu, quantos e quantos casos nós aprendemos qual é a forma correta de lavar as mãos. E o que mais me preocupa é justamente ao observar que pessoas que precisam realmente de determinados produtos estão passando por dificuldade porque as pessoas estão aí já criando um pânico dentro da pandemia, que nada tem a ver com pânico, e partindo para as farmácias, comprando tudo que existe de estoque, de álcool gel, né? E muitos aqueles que estão lá falando sobre o álcool 70%, 98%, 40%, 60%. Gente, o álcool, ele faz o que com o vírus? Em contato com a membrana do vírus, que é uma membrana de gordura, tá bom? De lipídio. O álcool, ao combinar com esse lipídio, prejudica essa membrana, degrada essa membrana, destrói essa membrana, tá bom? Só que, mas por que a gente não usa o álcool mais forte, que é aquele álcool líquido, o de 98%, de 96%, não esse que nós temos líquido também de 40%, de 60%. O álcool, ele é muito volátil, ok? Então, se você passa o álcool 96% na sua mão, ele volatiliza muito rápido e não dá tempo dele entrar em contato com o vírus. Por isso, o álcool acima de 60% passa mais tempo na sua mão, significa que 60% desse álcool, você tem ele lá dentro misturado com água, né? O 96% significa que você tem 96% de álcool e apenas 4% de água. O 70% significa que você tem 70% de álcool e apenas 30% de água. Essa água dificulta a volatilização do álcool e permanece mais tempo na sua mão. Quando você fala que o álcool é gel, é porque o álcool, gente, ele resseca a mão. Então, se eu jogar um álcool líquido na minha mão e eu for esfregar, eu não vou conseguir esfregar direito. E é por isso que dentro daquele álcool ele se encontra em formato de gel. Aí você vê algumas pessoas dizendo que você pega gel de cabelo, bota dentro de um frasco, joga álcool de qualquer porcentagem. Não funciona, galera. Não funciona de forma alguma, ok? Não pode ser qualquer álcool. E também não é pegar gel de cabelo e colocar lá dentro. Mas o que importa mesmo e o que melhor também ajuda é o sabão. Porque o sabão, ele tem uma estrutura bem legal. Ele tem uma estrutura que de um lado ele combina com água e de outro lado ele combina com a gordura. Então, quando você tem uma blusa suja, por exemplo, com gordura, você usou o dia todo a blusa e a blusa, claro, vai retirar sua gordura, sua pele que está saindo também no seu corpo, está lá grudado no seu tecido, na blusa. E você vai lavar. Se você lavar só com água, a água não combina bem com a gordura, a água não limpa o tecido da gordura, não tira a gordura do tecido. Mas quando você coloca sabão, o sabão de um lado gruda na gordura e do outro lado do sabão ele gruda na água. Então quando você esfrega, você retira a gordura do tecido e quando você enxágua, você faz esse lado da combinação do sabão com a água fazer com que o sabão saia junto com a gordura do tecido. Com o vírus é a mesma coisa. Então, ao invés da gente acabar com o álcool gel da farmácia, seria muito mais interessante a gente acabar com o sabão e com o detergente do supermercado. É muito melhor para você lavar as suas mãos sempre com sabão do que necessariamente você ficar acabando com o álcool gel das farmácias. Isso aí não precisa necessariamente de conhecimento profundo, não, gente. Basta você conhecer, basta você lembrar do que você aprendeu na escola e também o que você escuta aí por médicos, por especialistas, falando até mesmo nos canais de televisão. Esse pânico que a gente pode causar um problema até maior. Eu vou dar um exemplo. Tem um conhecido meu que a pessoa está fazendo, a esposa está fazendo um tratamento de combate ao câncer. Essa pessoa está vulnerável, o sistema imunológico dela, em função da radioterapia, da quimioterapia que está tomando. Essas pessoas, elas precisam de máscaras. A gente não consegue encontrar máscaras
dentro das farmácias. Você não vai pegar o vírus se você lava a mão, ok? Por quê? Porque a forma de entrada do vírus é nos seus olhos, é na sua boca, é nesse tipo de mucosa. Tudo bem? Então, quando você pega em um local que esse local está contaminado com vírus e você leva sua mão aos olhos, leva sua mão à boca, ao nariz, você não sente que você está fazendo isso durante o dia, mas você faz isso muito durante o dia, certo? É igual piscar os olhos, você não sabe quanto tempo que você está piscando o olho, mas você sabia que você pisca o olho demais por minuto, a mesma coisa as suas mãos. Então, lavar as mãos, você estaria se protegendo, ok? Protegendo outras pessoas caso você tenha um vírus e também deixando de comprar as máscaras nas farmácias, protegendo as pessoas que realmente precisam utilizar as máscaras. Então eu acho que em um momento como esse, tá? Independente da gente fazer a paralisação, a suspensão das atividades, lembrar que você não está de férias. Tá? Não adianta muito você deixar de fazer uma aglomeração dentro de uma escola com uma sala com 50 ou menos de 50 estudantes e ir para a praia e lotar as praias. Porque de qualquer forma você está fazendo também aglomeração. Evitar também utilizar demais os bancos. Imagine, você utilizou o caixa eletrônico, uma outra pessoa logo depois de você, porque ele não está se higienizando, utilizou também o caixa eletrônico, você pode começar a fazer suas transações de forma digital. Você pode deixar para comprar determinada coisa depois no futuro. Imagine quantas pessoas aí sonham com a formatura e que precisa realmente cancelar a formatura. Muito mais fácil do que você pegar essa doença, pegar esse vírus, o seu tio, seu avô, o seu pai, e aí o caso vir a ser bem mais grave. Esse aí é meu alô. Tomara que momentos como esse, que são momentos negativos, tenham um lado positivo, que é o lado da conscientização e o lado da evolução. Eu lembro que aqui em Vitória da Conquista, na época da greve dos caminhoneiros, eu via filas e filas e filas de carros, com a família inteira dentro do carro, os filhos no fundo do carro, o pai e a mãe na frente, à noite, de madrugada, varanda à madrugada. Tá? Com cobertor dentro do carro, como se a casa fosse o carro e a coisa mais importante fosse colocar aquele combustível. Então é muito importante a gente avaliar tudo isso e utilizar isso como aprendizado, tá? E não quando todo mundo fica falando, não transforma em pânico, não transforma em pânico. Não transformar em pânico é pensar, certo? A arma para não virar pânico é você pensar. E lhe digo mais, o pânico libera em você uma descarga de adrenalina muito alta. A adrenalina faz com que você fique naquele momento de tensão, sobrevivendo bem, ok? Dando respostas às coisas que acontecem ao seu redor. Mas chega um determinado momento que esse seu aumento de adrenalina começa a causar em você problemas, tá certo? E um desses problemas é a diminuição da sua imunidade. Se liga muito nisso, tá bom? Vamos lá, pensar muito mais do que agir de forma automática, vindo às vezes até mesmo da mídia, porque lembre que aqueles que ficam preocupados com o valor do dólar, aqueles que ficam preocupados com a bolsa de valores, aquele que fica preocupado muito com a economia, pode querer utilizar desse momento para favorecer da sua fragilidade. Valeu, abraço para todos aí.